paz esteja com você, que o Espírito Santo te ilumine e você tenha um dia muito abençoado, marcado das graças e bênçãos de Deus em todas as suas ocupações, com a sua família, com o seu trabalho, com as pessoas com quem você encontrar no dia de hoje. Enfim, que a sua presença seja uma bênção para aqueles com quem você conviver, trabalhar e encontrar no dia de hoje. No capítulo 31 do profeta Jeremias, Deus diz assim: eu imprimirei uma aliança com o povo. Deus toma a iniciativa, Deus toma a iniciativa de fazer a aliança. E esta aliança eu vou marcar no coração. Eu vou colocar no coração a minha lei, as minhas palavras. E eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Quando eu estava pensando nesse texto do capítulo 31, versos 31, 32, 33 e 34 do profeta Jeremias, eu me lembrei das alianças que os noivos preparam para o casamento, e dentro da aliança escreve o nome um do outro ali, para não esquecer aquele fato, o companheiro, a companheira, para marcar como sinal de compromisso, de fidelidade de um ao outro. E Deus diz assim: eu vou marcar o teu nome no meu coração. Eu vou escrever o seu nome no meu coração. E de hoje em diante eu serei seu, e você será meu, será minha, para dizer assim que esta palavra, esta aliança que Deus faz, é de Deus ser o único Deus na vida e a gente ter um único Senhor, o Deus Criador. Esta aliança que ele propõe ao profeta Jeremias, ele realiza e marca e sela em Jesus, que agora se torna para nós uma aliança eterna de Deus no nosso coração, para tê-lo como o único Deus, como o único Senhor da nossa vida. Esta aliança nós somos chamados a renovar constantemente, todo dia, ou recordar sempre, permanentemente, a aliança que Deus fez comigo e com você também. Vamos ouvir o trecho do Evangelho, da Palavra de Deus, que a liturgia separa para o dia de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 16, versos 13 seguintes. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
A pergunta de Jesus aos seus discípulos está além da resposta que ele espera daquilo que os outros disseram. O mais importante é a resposta individual, é a resposta que eles vão dar. Por isso Jesus pergunta para vocês: quem sou eu? Quando os discípulos respondem, João Batista, um profeta, Pedro se adianta para dizer: tu és o Messias. Sabe que eu penso que a nossa vida, o tempo da nossa existência que Deus permite, é para a gente dar essa resposta. Aquilo que também a gente acaba professando no creio em Jesus, o Filho de Deus, dar essa resposta: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Depois que Pedro disse isso, para Jesus era suficiente. É reconhecê-lo como o Filho de Deus, e agora Jesus confia a Pedro a missão da sua igreja. Pedro, por causa disso, eu te darei as chaves do reino dos céus. Para Pedro, em Pedro, Jesus constitui a missão da igreja, porque aqui já está definida a instituição organizada. Você agora tem a missão de ligar e desligar. E a igreja lê neste texto o que vai sacramentar o sacramento da reconciliação, de voltar. A igreja que nos acolhe de volta. Pelo mandado de Jesus, aquilo que você ligar será ligado e o que você desligar será desligado. Ligar é acolher, é estender a mão e dizer: agora vai e não peques mais. Quantas vezes na confissão nós fazemos isto, não é? Depois de acusar os pecados, a igreja nos acolhe e, em nome de Jesus, nos perdoa. Por isso que nós queremos estar sempre em sintonia, ligados à igreja, para receber dela a graça do perdão e permanecer sempre unidos a Jesus. Vamos agora acompanhar a oração que nós preparamos para o dia de hoje. Rezar é falar com Deus. Rezar é gerar uma sintonia da criatura com o Criador. É colocar numa disposição que ultrapassa os sentidos para absorver o transcendente, reconhecer o Criador e com ele dizer, anunciar, falar, ouvir, pronunciar. Neste sentido que nós queremos apresentar a Deus a nossa súplica, a nossa oração. Neste mês em que invocamos a Deus em favor dos vocacionados, dos jovens que querem dedicar-se aos serviços do ministério sacerdotal, da vida consagrada, do serviço ao reino, do serviço a Deus, ao serviço dos irmãos. A nossa prece, a nossa oração pelos sacerdotes que já dedicam a sua vida no seu ministério sacerdotal, no seu serviço à igreja, na sua dedicação, na sua consagração neste serviço. A nossa oração em favor de todos, vocacionados ao ministério da igreja e também aos outros serviços. Quantas pessoas na igreja ajudam por vocação, por dedicação, por amor a Deus, por resposta a um chamado, uma intriga, um despertar, um desejo no coração de poder servir a Deus cada vez mais e cada vez melhor. Então você acompanha uma oração que você já conhece e acredito que vai poder rezar junto também. Senhor da messe, pastor do rebanho,
Faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor da messe e pastor do rebanho, que os operários surjam cada vez mais, que ninguém se perca. Desperta em nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece aqueles e aquelas que dedicam-se ao reino como cristão leigo e leiga, como consagrados e consagradas, como ministros ordenados. Senhor do rebanho, que o rebanho não pereça por falta de pastores, de animadores e animadoras, ministros e ministras. Sustenta a fidelidade dos nossos bispos, presbíteros, diáconos, consagrados, consagradas, cristãos leigos e leigas. Dá perseverança aos nossos seminaristas e aos nossos vocacionados e vocacionadas. Desperta o coração dos nossos jovens e das nossas jovens para o serviço de evangelização. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores e servidoras do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso, fonte de todas as bênçãos, volte o olhar para você e te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado da companhia. Viva com alegria. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.